diante. A primeira questão é a questão do mal. As pessoas ficam um pouco preocupadas, né? Por que existe o mal? Da onde que veio o mal? E até existem pessoas que ficam tentando provar na Bíblia que Deus produziu o mal. Nunca. Quem conhece a doutrina a respeito de Deus, quem conhece Deus, sabe que de Deus não vem nada ruim. Tudo que Deus faz é o melhor que Ele pode fazer. Toda a ação de Deus é ação em perfeito amor, perfeita sabedoria e perfeito poder. Não existe tensão em Deus, não existe tensão na Trindade, não existe tensão na ação de Deus, não existe tensão entre os atributos de Deus, não existe tensão, por exemplo, entre amor e justiça. Tudo que Deus faz é equilibrado, amém? Então a gente não pode pensar, raciocinar que o mal pudesse, de alguma forma, advir de Deus. Mas nós estamos num universo em que Deus permitiu a escolha. E porque Deus permitiu a escolha, as pessoas podem ir em direção a Deus ou se afastar dele. Como Deus é a fonte de todo bem, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, ela mais se afasta da ideia, da concepção, da força e da autoridade que o bem tem. E a oposição a isso, a antítese a isso, a contradição ao bem, seria o mal. E as pessoas às vezes perguntam assim, mas será que aquelas ideias antigas, por exemplo, do pessoal lá do Zoroastro, dos maniqueístas antigos, ou das pessoas modernas que trabalham sobre equilíbrio, será que essas ideias têm algum fundamento? Ora, não pode existir o mal sem que o bem venha primeiro. Então, essa ideia de que o mal e o bem sempre se equilibraram, se existe o bem, existe o mal, não é assim. O bem vem primeiro, porque tudo aquilo que foi criado pelo bem. Então, você não pode nem dizer que exista o mal em si, uma coisa que não tem engenhosidade, não tem inteligência, não tem capacidade de realização. Até para fazer o mal é necessário ter alguma coisa boa. Por exemplo, o bandido precisa planejar, planejamento é algo bom. Às vezes a pessoa deseja o prazer, deseja o poder. O prazer e o poder não é mal em si. Agora, quando a pessoa quer somente para si, em detrimento do outro, então aí surge o mal, vocês estão entendendo? Então o mal, ele é uma contradição. E como a gente tem um universo criado por Deus, em que Deus introduz nesse universo a escolha, por decreto, por querer dele, Deus tem o poder de fazer isso, porque ele fez assim, né? Ele queria que os seres que existem nesse universo fossem seres capazes de amar, e não existe possibilidade de amor sem escolha. Então, por isso que as pessoas podem contradizer o bem, entende? Pois não. Sim. O mesmo armamento que serve para alimentar, ele utiliza contra o homem. Sim. É verdade. O que a Bíblia diz, isso é muito importante, e o cristianismo sempre insistiu nisso, entendeu? É que você pega uma figura como Satanás, por exemplo, a Bíblia insistiu, e a teologia, e a concordância da igreja, que um anjo foi criado. E quando a Bíblia fala isso, e quando a teologia fala isso, quando a igreja proclama isso, ela quer dizer que houve uma deturpação do bem criado.
Então, nunca o mal vem antes. O maniqueísmo diz que existem duas forças no universo, né? O mal e o bem, a noite e o dia, entendeu? E aí quer fazer com que isso se complete. Por isso que quando a gente fala de confronto com as trevas, nós estamos falando disso. As religiões místicas, toda magia está baseado em que você consiga fazer um equilíbrio entre bem e mal. E às vezes as pessoas que estão trabalhando com gente possessa, com gente complicada, com gente oprimida, com gente macumbada, com feitiçaria, ambientes controversos, às vezes não entendem isso, porque as pessoas que fazem isso, elas estão tentando achar um momento de equilíbrio e por isso elas têm essa crença. Mas isso é um engano satânico. Quando a gente conversa com os satanistas, por exemplo, a gente vê que eles creem isso. Entendeu? Isso está dentro do coração deles. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não. Né? Então, quando a gente está falando de magia, de feitiçaria, toda essa base está trabalhada naquilo que chama-se equilíbrio de forças. Então, os grandes místicos, eles fazem isso. Eles fazem os seus diagramas, os seus equilíbrios, onde vai colocar cada força, usar isso daquilo, para equilibrar isso com aquilo outro, para tentar produzir algum efeito. E isso que é a magia. Né? A magia é você usar esses raciocínios, tentando amalgamar coisas materiais com as espirituais. Então, se eu utilizo uma coisa material, querendo que tenha um efeito espiritual, e isso dentro do equilíbrio de forças, eu estou propriamente lidando com magia. E isso é terrível, mas é o que a gente vê por aí. Né? Então, quando os espiritualistas estão trabalhando, eles confundem. Essa aqui é a grande questão, a confusão do bem com o mal. Porque, para eles, o que eles estão fazendo não é errado. Entendeu? É claro que tem um maldoso mesmo, né, que faz, eu quero pisar, tudo mais, porque eu quero. Mas muitos, e eu estou falando sempre da perspectiva de um missionário, de um evangelizador, que é isso que eu sou. Então, sempre que eles estão procurando fazer, eles estão tentando esquecer, cortar da sua visão que exista uma maldade no que eles estão fazendo. Então, eles são guiados, né, de um lado para o outro, depois para o lado oposto, e ficam alternando isso. Por exemplo, quem trabalha com feitiçaria hoje no Brasil, né, trabalha, por exemplo, com espírito de dia e espírito de noite. Entendeu? O Vale do Amanhecer, por exemplo, né, o Sol e a Lua, né, os espíritos masculinos e os espíritos femininos. Né? Então, sempre procurando isso daí. Mas eles se perdem, porque ele acaba chamando o mal de bem. Isso é um problema sério. O grande problema da feitiçaria, da macumba, o problema das religiões da natureza, das invocações místicas e do espiritualismo, é que eles vão trocando os valores. Né? E aí passam a chamar o bem de mal, ou o mal de bem, como se tudo tivesse formando uma mesma coisa. No Vale do Amanhecer, por exemplo, eles falam assim, não, os espíritos que a gente invoca, aqui tem essa roupagem, mas lá no candomblé tem outra roupagem, são os mesmos espíritos. Ele fala, aqui eles botam essa roupa, e lá coloca aquela de lá. Por exemplo, o preto velho no Vale do Amanhecer não fuma charuto, não tem cachimbo, tem nada. Né? É a mesma invocação, o mesmo tipo, mas ele pede outra coisa, porque aqui a roupagem é essa, e lá a roupagem é aquela outra, com cachaça, com tudo. Estão entendendo? Então, para eles, tudo está sendo movido nisso. Então, quando eles movem a feitiçaria tem a ver justamente com a tentativa de mover as energias para um equilíbrio e uma movimentação do que eu quero fazer. Entende? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas a Bíblia condena isso peremptoriamente. Né? O profeta Isaías fala, no capítulo 5, né, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce,
e do doce amargo. Então a Bíblia, ela condena. Então, como essas pessoas vão saber se a gente não for elas e conversar com elas? Porque no coração delas, elas estão confusas. Então, o trabalho nosso, o trabalho da evangelização, é exatamente trazer luz a eles. E nós vamos conversar, então, sobre esses valores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estava diante de uma encruzilhada, um homem fazendo a sua macumba, Petrópolis. E aí, chegamos lá perto, até uma macumba cruzada. Cruzada é quando coloca para duas entidades. Se essa não resolver, a outra resolve. Então, mostrava um pouco de desespero de quem estava fazendo, encomendando o trabalho. E aí, ele está lá, e a gente chega perto, aí falou, não chega perto. Tudo bem, estava voltando do seminário Betel, cheio de livro na mão, cheio de coisa, né? Aí, fiquei aguardando. Mas eu senti que Deus queria fazer alguma coisa, tocar de alguma forma, né? Aí fiquei ali um pouco, né? Assim, ele tentando acender as velas, uma vela vermelha e uma preta, mas ele não conseguia acender. Vermelha e preta. Você pensou em coisas aí, né? Mas aí ele tentando acender, né? E nada, não conseguia. E o russo de Petrópolis, que é a neblina, né? E ele tem aquele negócio molhado, e o casal que encomendou, um negócio meio impaciente. Perguntei, né? Posso ajudar? Ajudar como? Sei lá, faço cabaninha, alguma coisa para você poder acender. Aí deixou eu me aproximei. Aí, isso é uma questão mais longa de diálogo, mas eu quero só para vocês entenderem o que acontece ali. Aí, eu estou ali, né, e fiz a oração mais sábia que um pastor pode fazer no momento desse, né? Qual é a oração mais sábia? Falei, Senhor, eu peço alguma coisa ao Senhor de todo o meu coração, nesse momento que eu estou aqui. Não deixe os irmãos da minha igreja me ver aqui. Você consegue entender o meu dilema? Entendeu? Um pastor agachado na encruzilhada, fazendo cabaninha numa vela preta e outra vermelha, né? Então, essa é uma oração realmente sábia, né? Mas aí ele falou uma coisa, ele disse bem assim, eu sei por que a vela não acende. Por que a vela não acende? Ele falou, você é crente. Aí eu bati a mão na cabeça assim, poxa, você me pegou, verdade, eu sou crente. Aí ele falou assim, viu? Eu falei, mas por que na presença do crente não acende? Ele falou, porque o espírito é contrário. Aí vem a pergunta agora do evangelista, que normalmente é o sujeito que não chegar perto, né? Agora vem a pergunta do evangelista, né? Ele falou, né? Porque o espírito é contrário. Aí a minha pergunta. Mas, você conhece os crentes? Os crentes estão lá na deles, numa boa, com as suas famílias, o seu trabalho, indo para a igreja com as suas bíblias embaixo do braço, só fazendo o bem. Os crentes só fazem o bem. A não ser que eles for um jeito mascarado e falso. Mas se ele for um crente de verdade, ele só faz o bem. Você diz que o espírito é contrário, então me responde, que espírito é esse para o qual você trabalha? Você está entendendo? Aí é a pergunta da evangelização. Aí vai pensar, né? E a resposta dele foi muito interessante, porque ele foi assim, engraçado. Eu sempre achei que um dia eu me tornaria um crente. E quando é que alguém ia evangelizar ele, né? Então, só se alguém se aproximasse. Ele nunca ia entrar numa igreja, né? Por constrangimento e tudo. Mas ali existe essa confusão. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque a magia busca a questão do mal e o bem, do equilíbrio, o equilíbrio de força, tudo mais. Tudo é força, só Deus é poder, entendeu? É o equilíbrio de força. Essas são coisas que eles falam entre eles. Mas eles falam porque eles estão confusos. Misturou tudo. Então é necessário a gente trazer a luz para que eles possam entender. E de repente tem um coração ali que está precisando ouvir, né? E isso é muito, muito importante, né?
é necessário para quem está fazendo essa obra de feitiçaria, obra de macumbaria, para quem está em plena batalha espiritual contra os poderes do bem, é necessário para eles fazerem o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Os místicos querem isso, entendeu? E eles querem liberar o que eles chamam de forças instintivas. Então, essas forças instintivas é que vão produzir alguma coisa. Então, quando a pessoa falava assim, fazemos a amarração do amor, entendeu? Não sei se vocês já viram os papeizinhos, já viram? Né? Trazemos a pessoa amada em 7 dias. Né? O que eles estão buscando é que os espíritos, vão invocar os espíritos e vão pedir, mexam nessas forças, nos impulsos que as pessoas têm para conquistar alguma coisa. Uma vez estávamos numa praia e as pessoas estavam buscando ali aqueles trabalhos de dia 1º de ano, entendeu? Não fui eu que fiz a abordagem ali, foi uma outra pessoa que fez a abordagem. Mas tinha uma mulher lá, uma espécie de uma cigana, fazia os trabalhos para o amor, a amarração do amor. Aí essa pessoa me contou que as meninas chegavam próximas e falavam assim, a gente queria trazer um namorado para a gente. Aí essa pessoa disse que a mulher falou assim, bem, vou fazer então, mas 70 vezes 7. E elas ficavam muito empolgadas, ela fez o trabalho lá e tal, né? Aí essa evangelista, ela falou bem assim, que ela levou um susto com aquilo, né? Porque se você contar o que é você ter 490 namorados, isso se a gente for literal, né? Essa pessoa está destruída, né? Psiquicamente, emocionalmente, a vida dela está destruída, né? E pode até ter uma vida muito licenciosa, né? Muito triste. Então, além da questão dos trabalhos, essas forças são invocadas e elas querem fazer isso. Por isso as pessoas usam muito, né? Muitos adereços, nesse caso aqui, são pulseiras, né? Com as 2 indicações, né? Da lua e da estrela, né? A mesma coisa, masculino e feminino, né? A lua representando o útero, é muito utilizado por eles, porque para eles, se eles oferecem isso aos espíritos, então a vida vai estar equilibrada, entende? Equilibrada de acordo com as energias. E muitas vezes essas feitiçarias fazem isso com as pessoas. E as pessoas, elas não sabem bem para onde que vão sair, nem como vão sair dessa, e a vida fica toda amarrada, entende? E elas não sabem. Uma pessoa estava me contando que fez um casamento louco, ele saiu de casa, aí encontrou a menina que estava paquerando, e aí falou que não sabe o que aconteceu, ficou perdido. Eu sei que eles acabaram no motel, e depois eles foram no cartório, e deram entrada nos papéis. 3 dias depois, ele já tinha dado entrada nos proclames, fez o casamento sem ninguém da família saber, e no dia que ocorreu aquilo rapidamente, né, o casamento na macumba, né? Ela fez os trabalhos todos e tal, e ele achou que ele estava paquerando, e deu aquele negócio todo, e ele falou que no dia que eles estavam juntos, no dia do casado, que o espírito pegou aquela sua esposa nova, né? Que veio destruir tanto a vida dele, né? E ele me contou, me mostrou o armário, né? Ele falou, está vendo o armário? Eu vi o armário, parecia que alguém tivesse pegado assim uma faca e passado assim uns traços. Ele falou que ela grudou assim no armário com a mão e com as unhas, como se tivesse uma onça, um negócio tivesse, mas com os cortes muito sulcos, muito profundos, entendeu? Aí, quando eu fui conversar com a esposa dele, porque a vida toda conturbada, o casamento, claro, não deu certo, né? Foi uma loucura total, e a pessoa amarrada, e aquelas coisas, e tudo muito tumultuado, não tinha equilíbrio nem de um lado, nem equilíbrio do outro, e tudo era extinto, né? Eles não entendiam isso.
mas eram as forças que estavam sendo movidas contra eles, porque essas são as forças movimentadas. E isso nós vamos ver aqui, que aí você fala assim, mas como é que pode ter dado certo um negócio desse? É porque está envolvido em pecado, entende? E com pecado, você perde proteção, você perde capacidade de clamor, você fica envergonhado diante de Deus, você mesmo não clama, você mesmo perde a fé, entende? O pecado amarra e aí dá ocasião para que o mal venha. Então as pessoas me perguntam, falam assim, por que a macumba dá certo? Eu digo para você sem medo de errar, dá certo porque as pessoas se envolvem em pecado. Se elas não se envolvessem em pecado, não daria certo, entende? Se ela estivesse santificada, buscando a Deus, clamando a Deus, eu garanto que teria força ou discernimento para entender. Mas se está sem força, estou falando de autoridade espiritual, e está sem entendimento, é porque tem muita carne aí, entendeu? Tem muita carne. E aí vem as armadilhas. Então, quando eu estou realizando trabalho com as pessoas, e eu faço muito isso, muitas vezes mesmo, isso é 30 anos fazendo isso, entende? A minha primeira providência é que as pessoas confessem pecado, entendeu? Confessem pecado para poder quebrar a limitação que elas têm de clamar a Deus, porque senão você olha, eu expulsei o demônio, não sei o quê, mas a pessoa está envolvida em pecado, como é que fica? Então, tem essa questão toda. Então, como eu estou falando, a magia, a feitiçaria, a alquimia, a questão dos magnetismos, tudo que envolve o ocultismo tem a ver com buscas elementares, entende? Poderes elementares, equilíbrios energéticos, e isso tem uma consideração imensa, né? O fogo e o ar são considerados elementos ativos, a água e terra são passivos. Então, por exemplo, na Umbanda, por exemplo, a água tem função de purificação, tem função de saúde. Mas aí, alguém fez uma macumba contra a pessoa. Você já entrou, sei lá, num lugar onde tem água, onde tem rio, e já viu havia um trabalho de feitiçaria? Então, o trabalho de feitiçaria que se faz no rio é porque a pessoa quer desfazer alguma amarração que fizeram para ele. Ele acredita que tem amarração, tem encosto, alguém fez macumba. Então, ninguém coloca num rio, se for de candomblé ou umbanda, um trabalho para fazer mal a alguém. Aquele trabalho que ele fez ali, diante daquele rio, é porque ele quer que as águas levem embora o mal. Entende? Então, essas pessoas que fazem uma feitiçaria junto de rio, é porque elas estão carentes, entendeu? Estão sofrendo. Então, na evangelização, a abordagem é diferente. Uma pessoa que faz um trabalho, por exemplo, no mar, né? Mandando para o mar, ou na praia, aí tem a ver com sentimento. É outro tipo de abordagem, entende? Uma pessoa que queira fazer o mal para alguém, ele não vai usar o elemento água, ele vai usar, por exemplo, o elemento terra, entende? Então ele vai fazer aquilo para sepultar, vai enterrar a macumba, entende? Porque vai matar a pessoa, vai matar o projeto. Então, a ideia, não sei se vocês estão me entendendo nessa introdução que eu estou dando para vocês, mas utiliza os elementos como ativo, elemento como passivo, buscando representações, e os espíritos aceitam as representações. Por que eles aceitam? Porque os espíritos do mal trabalham com a crença das pessoas, trabalham com a lenda, trabalham com o folclore, trabalham com a imaginação, trabalham com o instinto, com o impulso, com as pulsões, com os medos. É com isso que eles trabalham, entendeu? Eles querem envolver a pessoa com o símbolo que elas têm para que elas fiquem amarradas. Então, quando a gente está fazendo um trabalho de libertação com alguém, por exemplo, falando do poder, da graça de Deus e tudo mais, a gente precisa ter algum entendimento disso para poder injetar fé, confiança. Uma pessoa que não tem fé, como é que vai poder agradar a Deus? Então, os espíritos constrangem, elas têm medo.
Pensa que a pessoa não tem medo de sair de uma situação? Tem. Mesmo querendo a libertação, ela tem medo do espírito voltar depois, quando você não estiver lá, entende? Então, o que você tem que fazer? Você precisa evangelizar e precisa colocar fé naquele coração. Eu faço isso com as crianças. Às vezes eu vejo crianças que têm pesadelo, que vê vulto, perturbação, que ouve voz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a fé, entende? Para aquele coração se encher de fé, para ele ser capaz de clamar. Porque comigo também foi assim. Quando criança, o pastor James Lansford fez isso comigo. Ele pegou e tacou tanta fé no meu coração, sabe? Me explicou sobre o nome de Jesus Cristo e tudo, e eu fui capaz de clamar contra aqueles sonhos, aquelas coisas que eu tinha no meu quarto, que me davam medo. E ele botou tanta virtude de fé no meu coração, irmão, que eu nunca mais tive medo, entende? Aliás, fiquei até meio ousado, né? Quando aparecia um negócio de um espírito lá no colégio, eu era criança, pequenininho. Eu falava, deixa que eu oro. E eu ia à frente, né? E orava pelas pessoas e sempre falava de Jesus, entende? Porque é isso que move. Então, para eles, a questão do equilíbrio é uma pedra de toque aqui para eles, entende? Mas eu quero dizer para os irmãos, isso aqui é falso, entende? É uma crendice e um tipo de raciocínio que os espíritos deixam os humanos utilizarem para amarrá-los nas suas crendices, nos seus medos e nos seus falsos raciocínios, entende? Porque eles sabem, entendeu? Eles sabem que ninguém vai equilibrar nada, só vai amarrar a sua vida, né? E cada vez mais, como aquelas meninas, né? Ah, eu quero um namorado, vou te dar 70 vezes 7, entende? Eles querem fazer isso. Ah, eu quero um esposo, aí faz o trabalho e depois toma espírito em cima, rasgando o armário com a unha. Então, a questão toda das pessoas é que elas não sabem aonde isso aqui vai dar. Mas a Bíblia diz que esse é um caminho de morte, né? A macumba trabalha com esses elementos, entendeu? Inclusive os símbolos, né? Ela utiliza os símbolos, as pessoas fazem risco no braço, fazem trabalho de ferragem, né? Aqui no Rio, a gente encontra, às vezes, pessoas com trabalho de ferragem, né? A pior macumba de todas é aquela que usa ferro, entendeu? Então, se você vê um centro espírita que eles têm as ferragens, tudo não sei o quê, com símbolo em ferro, é porque o negócio ali é pesado, entendeu? É pesado, vida com trevas, com demônio, com diabo, com invocação de Lúcifer, entendeu? Quando não tem, a pessoa que está ali na frente acredita que ela está fazendo o bem, invocando o espírito de luz. Mas quando botou a ferragem, é porque ele já está no outro nível, entende? E essas ferragens vão utilizar os 4 elementos. Só que vão utilizar o 4 elemento, junto com espada, junto com flor, junto com fruto, de acordo com o tipo de coisa que eles fazem, né? Só lojas especializadas fazem ferragem de macumba, entendeu? E tem que ter muito ritual deles para fazer isso. Então, a macumba utiliza os elementos, entendeu? Utiliza a representação, utiliza os copos d'água atrás das portas, entendeu? O cigarro e os fumos são representados pelo o fogo e o ar, e as pessoas estão sempre buscando isso daí, é isso que eles querem fazer, né? Além disso, pode seguir adiante, quem está iniciando nesse trabalho de macumba, de bruxaria e tudo, né? Elas acreditam que elas estão, na verdade, trabalhando tradições antigas, espíritos da natureza. Então, é isso, é um marketing, né? É uma boa propaganda. Então, ela fala assim, eu agora estou frequentando uma religião da natureza. Eu agora estou invocando espíritos da pureza, da mata, da água, entendeu? Da rocha, da pedra. Então, eles acham que é uma coisa pura. Mas é um engano tão grande, entendeu? Porque quando a pessoa está mais tempo, ela sabe onde que leva isso e o que isso traz para a sua vida, né? Mas tudo isso daqui é feito com a feitiçaria.
para eu chegar ao final dessa parte inicial, eu quero dizer que, na verdade, os elementos, os 4 elementos são utilizados. Mas a grande questão do mundo espiritual é que eles dizem que é necessário haver um 5º elemento. 4 elementos não resolve nada, tem que ter um 5º. E o 5º elemento é o espírito, entende? Então, para que você consiga a força da água, a força do ar, da terra, do fogo, né? Estou colocando os símbolos aqui para ficar mais claro, talvez na figura tivesse mais difícil, né? Mas se você utilizar essa força sem um espírito, você não produz nada, entende? Então, por isso é que eles introduzem aqui os espíritos, entendeu? É quando a pessoa não fica apenas lidando com o mundo natural, mas ultrapassa o mundo natural, e aí vem a questão dos demônios, entende? Todo método espiritualista, todo método de feitiçaria, por exemplo, o método Silva de terceira visão, né? Você quer ter visões. Então, o método mais famoso que existe, espiritualista, é o método Silva, né? E aí, quando está acontecendo aquilo, o que eles fazem? Você começa a pensar no acompanhante. Porque você não pode entrar no mundo espiritual sozinho, né? Eles querem fazer desdobramento astral, eles querem fazer abrir a terceira visão para ter visões espirituais. Então, a pessoa começa a idealizar um acompanhante espiritual. E, a princípio, você pensa mais ou menos como ele deve ser, e depois ele começa a se configurar a você, aparecer nos seus sonhos, e aí ele vai dirigir qual é a figura dele. E aí a pessoa começa a ter contato com os espíritos, entende? E aquele que ele acha que é só uma imaginação, que ele está fazendo tal, porque sem um espírito ninguém faz nada no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Então, com isso, amarra-se as tradições esotéricas, as tradições de feitiçaria, as tradições místicas, as tradições de idolatria, entendeu? Politeísmo, tudo isso é amarrado numa única coisa. Para realizar alguma coisa, precisa ter o quê? Um espírito. Está entendendo? Então, no final das contas, tudo isso se resume a uma invocação. E, como nós sabemos que esses espíritos são demônios, a Bíblia fala isso, então, esses espíritos, eles, na verdade, vão utilizar o elemento do outro. Entende? A crença do outro, aquele rapaz que acreditava no caipora, por exemplo, né? Ele acreditava no caipora, no caapora, não sei o quê, tal, o espírito da floresta que defende os animaizinhos e tudo mais. Daqui a pouco aquele espírito estava agindo nele, fazendo ele ter raiva e ódio das pessoas e aquela coisa toda. Quando a gente foi lidar com ele, né, para expulsar aquele espírito, o espírito falou, né, que foi ele que o buscou, entendeu? Ele falou, foi ele quem me buscou. Aí o pai dele falou do lado assim, não, ele buscou o protetor da floresta. Aí o espírito riu nele, entendeu? Gargalhou nele, né? Aí foi assim, tolo, cego, eu só usei o nome que você quis me dar, entendeu? E aí depois a gente expulsou e foi embora. Mas estou falando assim, entende o que o espírito faz? Então, a grande sacada do mundo espiritual é essa. Pode arrumar o folclore que você quiser, entendeu? O tipo natural que você quiser, mas isso será comandado por um espírito, e esse espírito, então, é quem fará as coisas, quem te conduzirá e a quem você se sujeitará. Essa é a grande questão. Então, por trás de tudo isso, tem o equilíbrio, tem tudo, que bonita essa religião da natureza, como é bonita aquelas danças, aquele elemento plástico, entendeu? A cultura, não é assim que as pessoas falam? É porque não vê outra parte, entendeu? O problema não é só o cartão de visita, o problema é quando chega no lugar, né? Então, a possessão demoníaca, ela é real, ela existe e ela é muito séria. Lá no Vale do Amanhecer,
um senhor que a gente ama muito, inclusive nos ajuda muito lá no trabalho do Vale do Amanhecer. Tem 2 filhinhos maravilhosos. Os espíritos não deixavam ele. Ele ficava falando no ouvido dele, falando, entendeu? Nós não vamos deixar você, nós vamos deixar você. Não adianta. Às vezes ele pegava ônibus fugindo, entendeu? Pegava, saía andando pela rua, os espíritos falando com ele, nós não vamos te deixar, não vamos te deixar. Não adianta, onde você for, nós vamos atrás, você não tem como fugir da gente. Aqueles espíritos ficavam falando e diziam para ele bem assim, foi você que buscou isso, foi você que buscou isso, foi você que buscou isso. Então as pessoas diziam que ele era esquizofrênico, que escutava a voz, não sei o quê, tal. Aí ia fazer tratamento, né, ia Rio Verde, que é onde tem o sanatório, né, aí ia para o sanatório espírita lá, entendeu? Para tentar se curar. Foi muitas vezes. Diz ele que deve ter ido umas 20 vezes, entendeu? Foi muitas vezes. E quando chegava lá, eles não sabiam o que fazer com ele, né? Aí colocavam ele numa cela e trancavam ele, porque ficava muito desesperado, dando murro na parede, tudo, com medo dos espíritos que apareciam para ele, falando com ele o tempo inteiro. Aí ele dizia que os espíritos sempre diziam para ele, foi você quem buscou isso, entendeu? Você buscou, e nós estamos dando aquilo que você buscou. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, no dia da libertação dele, foi assim, bonito, né? Porque ele falou bem assim, a voz de Deus entrou no meu ouvido e parou no meu peito, como uma água fresca que a gente toma gelada num dia que a gente está quente. Aí ele falou assim, o frescor nunca mais saiu do meu peito, nunca mais saiu do meu coração. E eu nunca mais ouvi voz alguma. Por isso, aconteça o que acontecer, eu não saio mais dessa igreja. Aí, queria até dormir lá, né? Queria botar colchão lá e ficar por lá mesmo, né? Engraçado que o filhinho dele mandou um WhatsApp para mim, né? Agora falando assim, pastor, que eu estou longe, né? Estou aqui no Rio, né? Eles estão lá em Brasília, no Vale do Amanhecer. Aí o filhinho dele mandou bem assim, pastor, disse para a tia Morgana que eu não peguei doce de Cosme Damião. Porque a gente falava muito, né? Cuidado com coisa oferecida a ídolos e tudo, né? E ele pegou e mandou para mim esse recado, né? Quer dizer, Deus produzindo coisa no coração deles, né? Até hoje. Mas o problema é os espíritos virem e começarem a lidar com a pessoa. E a pessoa fica amarrado dentro disso, né? Deu para compreender, irmãos? Tem alguma pergunta a respeito dessa questão do equilíbrio? Se não tiver, eu vou seguir meu caminho. Muito bem. Então, quando alguém faz uma feitiçaria ou busca uma religião mística, busca em cima dessa filosofia. Mas essa filosofia conduz ao mundo dos espíritos, e esse é o grande problema. Porque os espíritos não vão deixar ele em paz, não vão largá-lo mais, e vão acompanhá-lo. E aí vem os problemas, né? Pode ser um problema de possessão, como a gente disse, né? Ou pode trabalhar a cobiça. Então, como eu falei, essa questão do pecado é um negócio muito terrível. Então, a pessoa, ela tem a tendência de escolher pelo errado, porque o pecado está no mundo, né? Nós vivemos num contexto de pecado. E as pessoas querem as coisas somente para si, entende? Elas não querem compartilhar. E até quando elas querem, às vezes, o bem, elas querem o bem para si mesmo, né? Para mim, para minha família, para os meus, para aquilo que é meu. Então tem muito do orgulho, muito da vaidade, né? O pai de todos os pecados seria o orgulho, né? Que mexe com tudo, mexe com a pessoa e faz a pessoa demonstrar o pior de si. O orgulho traz o pior de nós. O orgulho é o pecado que vence todos os pecados. Então, existe uma claríssima oposição entre o bem e o mal. E é uma coisa incrível, entendeu? Aí a Bíblia fala assim, ó, não te deixes vencer do mal, não. Entendeu? Você vai vencer o mal com o bem. É o que aconteceu com Saul, né? Saul queria, o espírito perturbava ele, então ele chamou Davi, né?
os servos falavam, traz alguém que possa tocar, ele é homem de Deus e tal. A questão não é a música, a pessoa fala assim, a música acalma as feras, né? A questão era quem tocava aquela música, né? Davi, que tinha a unção, a autoridade de Deus, né? E agia em nome de Deus, é quem estava tocando. E é isso que acalmava, entende? É isso que mexia e fazia com que o espírito mau saísse de diante de Saul. E ele tinha paz. Mas quando Saul se encheu de orgulho e vaidade por causa do sucesso de Davi, aí o espírito voltava para ele, entende? Então, um coração não tratado é um lugar onde os espíritos vão agir, né? E vão agir com força. E isso aí é um gravíssimo problema. Então, o que ocorre é que Deus tem a força para nos dar, para agir através de nós, para que a gente possa ter sucesso, entendeu? E Deus diz que o mal, ele é colocado sob a nossa autoridade, entende? Deus faz isso. Por quê? Porque a graça de Deus age em nós. Então, nós, pela graça de Deus, temos condição de vencer. Então, o apóstolo Paulo fala assim, é o Deus de paz que vai esmagar essa força, né? Vai esmagar Satanás debaixo de vossos pés por causa da graça. E esse movimento já está acontecendo. E o que eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus Cristo, falta um pouco de ousadia nossa, ousadia em dizer para ir embora. Um caso interessante que eu vi em Brasília, a União de Adolescentes estava fazendo seu trabalho lá, o grupo de adolescentes. Aí entrou uma pessoa endemoniada, veio da rua e entrou no lugar. Os adolescentes não sabiam o que fazer com o endemoniado, aí pegaram um Novo Testamento, estava lá perto, botaram no bolso dele. Eu não sabia o que fazer, né? Toma aqui um pouco da palavra de Deus no teu coração. Tum, tacou no bolso. Aí o endemoniado pegou o Novo Testamento e rasgou no meio, aquele Novo Testamento de Gideão. As meninas não sabiam o que fazer, pegavam um outro Novo Testamento, botavam no bolso e rasgou de novo. As meninas, e agora o que a gente faz? Alguém pega uma Bíblia. Aí deu uma Bíblia para ele, chegou, rasgou a Bíblia. Aí chamaram a autoridade espiritual lá da igreja, né, o pastor. O pastor veio, soube o que o rapaz fez, veio lá. Desceu as escadas, olhou e nisso o rapaz está endemoniado. Sabe, está aquele jeito. O pastor chegou com aquela autoridade dele. Dá uma Bíblia aí. Aí deu uma Bíblia para o pastor. Pegou a Bíblia, rodou assim. Tum, tacou no bolso dele. Quero ver tirar. Fica com essa Bíblia aí. E foi embora. Aí ficou endemoniado lá embaixo. Todo lá e a Bíblia aqui no bolso. Aí, o que faltou? O que vocês acham? Ninguém expulsou, ninguém falou, sai. Entendeu? Que a grande questão era essa, né? Então, até o pastor cheio de autoridade foi lá. E tinha autoridade, claro que tinha, né? Mas o básico, que é expulsar, ninguém expulsou, porque as pessoas, elas não entendem. Nós temos autoridade, amém? Eu fui numa igreja, foi muito engraçado, fui numa igreja uma igreja nossa. Aí, lá no culto, tinha alguém do espiritismo lá e um espírito lá se manifestou, entendeu? Aí quando manifestou, aí o líder lá na frente, o diácono, não sei quem era, e foi ver assim, irmãos, o mal está no nosso meio. Vamos cantar um hino. Aí cantaram um hino. Ele falou, vamos agora cantar, o sangue de Jesus tem poder. Todo mundo cantou, o sangue de Jesus me lavou. Tá, cantaram um hino, outro hino lá. Agora vamos cantar sobre o fogo. Aí cantaram um hino de fogo. Agora vamos orar. Aí todo mundo ajoelhou, a igreja inteira ajoelhou para orar. E o cara tá, aquele troço lá, demoniado, né? Aí, fez algumas orações, cantou uns hinos, entendeu? Aí o pastor falou, eu estou chamando de pastor, mas não sei quem era, não estava lá na frente, aí ele falou bem assim,
Amém, então vamos pregar. Vamos pregar. E pregou. Aí eu peguei e bati assim no ombro do introdutor que estava passando. Falei, ei, ninguém vai expulsar o demônio, não? Aí ele falou assim, a gente está cantando, orando, não foi embora até agora, deixa o pastor pregar. Aí eu falei, eu posso ir lá? Ele falou, pode. Aí eu cheguei assim, eu botei a mão assim no ombro dele, sabe, estava lá todo esquisitão, sabe? Aí eu botei a mão e falei assim, em nome de Jesus, sai! Aí ele, onde é que eu estou? O quê? Aí eu falei, vem aqui um pouquinho que eu vou falar com você. Eu fui falar de Jesus para ele, entendeu? Aí ele abriu o coração para Jesus. Ou seja, às vezes as pessoas cantam, oram, faz tudo, entendeu? Demonstra autoridade, tem autoridade, Deus deu autoridade, mas falta o quê? Entendeu? A ousadia de dizer sai. Se nós estamos me entendendo, é muito importante a gente compreender o que Deus faz através de nós e agir em nome de Deus. E às vezes parece que as pessoas não sabem o que fazer, entende? Não sabe. Então, faz de tudo menos o básico, que é dizer sai, né? E o inimigo sai, tá?